Deus por podermos estudar mais uma vez a nossa lição da Escola Dominical. Vamos estudar hoje a lição 6, que tem por título Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Glórias a Deus. Então vamos falar do finalzinho do ministério do Profeta Elias e a continuação, através de Eliseu, que estaremos estudando em algumas outras lições a respeito desse sucessor. Nosso tema, trimestre ao plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e o ensinamento divino no período dos reis de Israel, revista comentada pelo pastor Clailton Pomerenig. Nosso texto diz o seguinte: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Sempre nós vamos ver na Bíblia Deus preparando sucessores, como também ocorre nos dias de Josué. Josué também vivia ali servindo a Moisés, e mal ele sabia que ele estava sendo preparado para ser o seu sucessor. O objetivo geral da nossa lição é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Estaremos extraindo de cada tópico os objetivos específicos, que é, primeiro, expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Leitura bíblica em classe. Se encontra em 2 Reis 2, de 1 a 15. Vamos fazer a leitura. 2 Reis 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Glórias a Deus. A nossa introdução diz o seguinte:
O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. 1 Reis 19:16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos dessa lição. Então temos esse episódio, interessante. Estaremos então analisando, cada parte desse momento que Elias é arrebatado e transfere, o seu ministério ali para o profeta Eliseu, seu sucessor, que há muitos anos já vinha acompanhando ali Elias, segundo alguns cronologistas, de quando Elias joga a capa ali para Eliseu, escolhendo ele como sucessor, chamando ele para o ministério, até esse momento que ele é tomado aos céus, se passa cerca de 9 anos. Então, o curso, a preparação de Eliseu ali durou 9 anos para que ele pudesse, então, agora suceder ao profeta Elias. Nessa trajetória que é descrito aqui nesses versículos que lemos, tem esses locais que trouxe esse subsídio para os irmãos, para destacar algumas informações sobre esses locais por onde eles passaram. Eles partem ali de Gilgal. Vamos ver aqui alguns detalhes sobre esse local. O que acontece então em Gilgal? O que havia acontecido no passado? Josué pôs em Gilgal as 12 pedras que tinha tirado do Jordão, como um memorial. Então Gilgal era aquela localidade onde, após atravessar o Jordão, o povo de Israel, e no momento da travessia, os sacerdotes retiram ali 12 pedras do meio do rio e Josué erige aquele altar, aquele memorial, para que todos que passassem por ali, quando perguntassem que montão de pedras são esses, eles dissessem o que Deus, o Deus de Israel, tinha feito. Aquela maravilha deles passarem ali também a pés enxutos. Ali também os israelitas nascidos no deserto foram circuncidados, durante a trajetória eles não haviam sido, então todos aqueles que saíram do Egito já tinham sido circuncidados, porém os que nasceram na caminhada foram circuncidados ali em Gilgal na sua chegada. Também o maná cessou, conforme a promessa de Deus, que sustentaria eles com maná até o primeiro ano ali, até depois da colheita. Celebraram a primeira Páscoa e também era uma base onde eles começaram a dividir a terra e sempre estavam passando por Gilgal. Onde Saul também foi confirmado rei e onde perdeu a promessa do seu reinado na sua desobediência. Então Gilgal tem essa característica, tem essa importância para os judeus, e percebemos que ali então é o lugar do memorial, dizendo: chegamos à terra prometida, atravessamos o Jordão. De Gilgal eles foram para Betel. Betel, que local é esse? Então vamos ver. O significado de Betel é a casa de Deus. É lá o local onde Jacó teve a visão de uma escada que alcançava o céu. Deus falou com o seu servo quando ele fugia de Esaú para Arã. Então é o momento que ele tem aquele desentendimento com seu irmão, ele toma a bênção do seu irmão, se disfarça ali, faz aquela estratégia com a mãe dele para tomar a bênção ali de Isaac, que estava com as vistas cansadas, e ele se passa pelo seu irmão. Seu irmão, enfurecido, então jura, Jacó, que iria matá-lo. Então ele foge para Arã e ali em Betel ele dorme e tem a visão da escada e Deus fala com ele. Jericó, de Betel eles foram para Jericó. Jericó foi o lugar onde Deus deu a primeira vitória a Israel após a entrada na Terra Prometida, onde Deus colocou as muralhas abaixo. Então, os irmãos, todos nós conhecemos a história das muralhas de Jericó. Então ali foi a primeira cidade que eles conquistam após entrar na Terra Prometida. E por fim, de Jericó eles vão agora para o Rio Jordão, que vai ser o local onde Elias, ali as suas margens, ali na sua proximidade, Elias vai ser tomado aos céus. Qual a importância do Rio Jordão? Então, é o lugar onde os israelitas tiveram uma experiência semelhante à travessia do Mar Vermelho.
inaugurando, após a jornada no deserto, a entrada na Terra Prometida, onde Deus confirmaria a liderança de Josué como substituto de Moisés. Então lá em Josué 3,7 diz o seguinte: E o Senhor disse a Josué: Esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Então são lugares, né, que têm toda essa importância, né, e interessante que a última trajetória, então, de Elias com Eliseu é passando por esses locais. E esse último, no Rio Jordão, seria o lugar que o povo reconheceu que Josué era realmente o substituto de Moisés, pois Deus opera o milagre ali de abrir as águas do rio, né, fazer o paredão, parar o curso do rio para que eles passassem a pé enxuto. Então Deus havia prometido que ali ia começar a engrandecer perante os olhos de Israel, né, então a liderança de Josué. Da mesma maneira, agora vai acontecer com Eliseu, porque também nesse local Deus ia confirmar que Eliseu seria o substituto. Os profetas reconhecem, percebem que ele estava agora dotado da autoridade que havia em Elias, né, do espírito que estava em Elias, a partir do momento que eles veem aquele milagre do rio sendo também, né, com suas águas paradas, suas águas repartidas ali para que Eliseu passasse, agora com os pés enxutos. Outro subsídio que trazemos também para essa lição, que nós vamos falar aqui dos filhos dos profetas, né? Esses filhos dos profetas refere-se à escola dos profetas. Então vamos trazer aqui algum detalhe extraído ali esse texto extraído do canal Estudo Gospel, professor José Roberto A. Barbosa. Então diz o seguinte sobre a escola dos profetas. Essa escola teria sido organizada por Samuel, que acumulou o ministério de profeta, sacerdote e juiz. Elias e Eliseu foram responsáveis pela consolidação da escola dos profetas. A contribuição deles fez com que essa escola funcionasse como resistência à apostasia que havia se estabelecido no Reino do Norte. A escola dos profetas foi estabelecida em Ramá, provavelmente em Gibeá. Centros de estudos também estavam espalhados em Gigal, Betel e Jericó. Cerca de 100 estudantes faziam parte da escola dos profetas fundada por Eliseu em Gigal. Quando Elias e Eliseu foram ao Rio Jordão, encontrava-se com eles 50 estudantes da escola dos profetas. O estilo de vida deles era em comunidade, em uma casa comum, na companhia dos profetas. Alguns deles eram casados e tinham filhos, e acompanhavam os homens de Deus, por isso eram chamados filhos dos profetas. Então esse termo que a gente vai ver aqui na nossa lição, filhos dos profetas. A escola dos profetas dava também aos estudantes uma formação musical, a fim de que pudesse oferecer ao Senhor música de qualidade para a adoração a Deus. Então era exatamente um centro ali de educação, né, religiosa. Eles estudavam ali a Sagrada Escritura e tinham também a vivência prática ali dos milagres, pois os profetas, né, por exemplo, Eliseu, Deus operou vários milagres através do profeta Eliseu, ali junto a esse grupo dos profetas, dos filhos dos profetas. Então eles tinham o estudo, né, tinha a preparação ali teológica, podemos dizer assim, e também prática através de uma vivência de poder de Deus, um milagre de Deus ali sendo operado no meio deles. Então esses grupos, né, chamados Escola do Profeta, vamos ver que Elias e Eliseu tiveram uma fundamental importância na consolidação dessa escola que havia sido anteriormente fundada por Samuel. Então agora vamos entrar na lição, falar sobre a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas Baal e Será. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. Né? Então temos aí algumas referências. Essa última referência vai citar o momento que o anjo, né, toca ali em Elias e oferece ali aquele alimento, aquele pão, né, aquela água. Mas a gente sabe que em outras ocasiões Deus também alimentou o profeta, né, no ribeiro de Querite, lá na casa da viúva de Serepta. Houve grande manifestação do poder de Deus na vida desse profeta.
Aqui em 1 Reis 17:1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias confrontou ali, como nós já temos estudado, né, a Acabe, a Acasias. Então percebemos que Deus, né, investiu Elias de muita autoridade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Então vimos que ele chega a um ponto de, no seu desânimo, pedir a morte, mas essa morte ele não ia receber. Pelo contrário, ele não ia provar da morte, pois foi arrebatado. Então Deus sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Glórias a Deus. Então Elias ia receber uma recompensa muito mais preciosa, né? Ele não ia provar a morte, ele ia ser arrebatado. E do tempo que ele desanimou até aqui esse momento, passa-se cerca de 9 anos. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Então vimos que o anjo tinha dito, né? Come, porque a tua caminhada ainda é longa, né? Então ele não podia ter esmorecido e parado naquele momento. Deus o animou e o seu ministério ainda, né, perdurou por muitos anos, a ponto dele treinar agora seu sucessor, e sim, nesse momento Deus ia tomá-lo. Segundo subtópico, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Lá em Mateus 17, 2 e 3 está dizendo: E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então você vê a importância desse homem de Deus. Ele aparece ali no momento que Jesus se transfigura, né, no momento da transfiguração, pela importância, né, a lei e os profetas. Né? Então a lei era Moisés, os profetas, o representante é Elias. E percebemos que a sua profecia não foi, né, apontando para eventos futuros para Israel. A sua profecia era cumprida em curto espaço de tempo. E também, o comentarista cita que ele não escreveu nenhum livro, embora haja uma carta que ele escreve e depois essa carta é entregue ao rei Jorão. Provavelmente Eliseu guardou essa carta porque ele já havia sido arrebatado, então essa carta posteriormente é entregue a Jorão. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então, não é o tamanho do profeta, não é medido pelo o tempo, pela previsão, pela longevidade das suas previsões, ou pelos seus registros, né, como a gente tem os profetas maiores e menores. Não, mas é medido pela sua ação, né, pelo seu caráter, pela sua comunhão com Deus, sua fidelidade. Gilgal, um lugar de boas recordações. Então já vimos no primeiro sobre sítio, falando sobre os lugares onde eles passaram, mas aqui na lição traz alguma coisa sobre Gilgal. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizado por Josué, como já citamos, e as 12 pedras que tinha tomado o Jordão levantou Josué em Gilgal. Josué 4:20. Então essas pedras serviam de memorial para todos aqueles que perguntassem por que tem esse montão de pedra, seria explicado a história ali que levou o povo de Israel até aquele ponto. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Então em Josué 5:5, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, como falamos, né, quem nasceu durante a trajetória do deserto foi circuncidado ali em Gilgal. E Josué 5:10 diz: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então, a partir de Gilgal,
Ele começa aqui essa última trajetória, passando ali por Betel, por Jericó e por fim Jordão, cumprindo então ali esses últimos passos, sabendo ele que ia ser tomado, como também foi revelado aos profetas, aos filhos dos profetas e ao próprio Eliseu, porque quando eles vinham falar, sabe que o Senhor vai tomar o seu Senhor por cima de sua cabeça, ele dizia, eu já sei, cala-te. Então, todos eles tiveram essa informação, essa revelação de Deus. O pedido ousado de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Então aqui já tem esse ponto importante que é Elias ele sobe ao céu no redemoinho e não no carro de fogo. O carro de fogo serviu para separar Elias de Eliseu, mas ele sobe, ele é arrebatado num redemoinho. Então percebemos aí no mapa, Elias então ele começa esse trajeto até Betel, de Gilgal a Betel. Então vemos que no mapa aqui Gilgal, ele vai de Gilgal a Betel, de Betel ele vai para Jericó, e Jericó ele vai para o Jordão. Então ele vai e volta ali, talvez passando até por Gilgal de novo. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei durante a viagem. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Então Eliseu já tinha, sabia que o seu Senhor ia ser tomado e ele não queria deixar, ele não quis perder de vista a Elias. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então ele tinha nessa camaradagem, essa amizade, e Eliseu tinha esse prazer em servir o seu mentor ali, Elias. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Então, o comentário da lição ele traz essa informação, essa característica cultural, de que o significado daquele pedido de Eliseu, porção dobrada, ele estava pedindo então a bênção como primogênito, ou seja, ele queria dar continuidade ao ministério de Elias, queria ser o herdeiro dele, do seu legado. Então, ele, quando pede porção dobrada, ele está fazendo a função de um filho primogênito, que tem direito a essa bênção dobrada. Em Deuteronômio 21:17 diz, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então aqui no texto, no contexto vai dizer isso, se o homem tivesse 2 mulheres, uma amada, a outra aborrecida, porém a aborrecida fosse a mãe do primogênito, o primogênito tinha que ser reconhecido e tinha que ter esse direito da porção dobrada, mesmo que o homem amasse mais a outra esposa e porventura quisesse dar a primogenitura para o outro filho. Não, tinha que cumprir de dar ao mais velho. Então foi isso que Eliseu pedia, porque nós já vimos que havia ali o grupo chamado Filhos dos Profetas. E esses Filhos dos Profetas tinham essa denominação porque eles serviam, eles seguiam algum profeta. Um profeta mais velho, um profeta mais experiente. Então quando Eliseu pede essa bênção, é o mesmo que ele está pedindo para dar continuidade e ele ser o líder agora desse grupo. Assim Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Então ele ia, além do ministério, além da autoridade que ele estava ansiando, a autoridade de Deus, o poder de Deus na vida dele, ele também estaria sendo posto como primogênito, como aquele que ia tomar conta de tudo. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque se Israel deixar o teu conselho, derribar os teus altares e matar os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirar.
Então Elias responde isso ao Senhor, né, quando Deus pergunta por que ele estava ali naquela caverna. E então ele expressa ali todo o seu desapontamento, mas ao mesmo tempo também o seu zelo, que ele era zeloso. E Eliseu também estaria pedindo, né, essa continuidade, né, a mesma comunhão que Elias tinha com Deus, Eliseu também queria ter agora. Então Elias é a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Então foi um desafio que Elias dá a Eliseu. Diz: coisas duras pediste. Se me vires quando for tomado de ti, então se te fará. Porém, se não, não se fará. Isso para ele não era difícil, pois tinha um profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. Então ele era ali o auxiliar de Elias e sempre estava assistindo o seu mentor. Então não era difícil ele acompanhar dessa forma a Elias e não perderia de vista Elias. As melhores oportunidades para aprender a crescer, inicialmente, acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Terceiro tópico, então, Eliseu toma a capa de Elias. Vamos ver qual o significado, então, desse ato, né, e dessa capa. Comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou no redemoinho. Então o carro já serviu também para separá-lo, né? Deu aquele susto, né, em Eliseu, que vivia realmente apegado ali ao seu mentor. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com o cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então não podemos esquecer desse detalhe para não falarmos, não pregarmos errado. Subiu ao céu no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja, entre irmãos, que se amam e se respeitam, sempre resulta em bênção extraordinária para a obra de Deus. Então, que possamos ser imitadores daqueles que são imitadores de Cristo. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Então, como vimos lá no primeiro subsídio, a respeito daquela região do Jordão, foi o lugar onde Deus confirmou a liderança de Josué e agora ele iria confirmar também o ministério profético de Eliseu. Então a capa foi que legitimou. Temos aí versão que fica bem claro que Eliseu ele toca ali nas águas 2 vezes. Né? Então aqui na nova tradução da linguagem de hoje vai dizer o seguinte: então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Seguindo, né, um comentário do pastor Caramuru, ele disse o seguinte, inclusive ele traz essa informação das traduções da Vulgata, né, que há esses 2 momentos que Eliseu bate a capa ali para que as águas se abram. Então ele bate uma vez e não acontece nada. Aí ele indaga: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ou seja, ele viu que a capa em si não é nada. O importante era o Deus de Elias que lhe dava toda a autoridade, todo o poder. Então ele clama a Deus naquela hora, né? Uma oração: onde está o Senhor, né? O Deus de Elias? E agora quando ele vai tocar de novo, vai bater de novo nas águas, as águas se abrem. Então ele reconhece ali, percebe-se ali que a autoridade não era a capa, que a capa em si não tinha nenhum poder. A autoridade, né, era o Deus de Elias. A capa era só um símbolo. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Então ele tinha ali aquele símbolo, a capa, porém é o poder de Deus na vida de Eliseu agora que evidenciava que ele estava, né, sobre ele a unção que outrora estava em Elias. Concluindo, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. Né? Então, é a comunhão com Deus, né? É o Espírito Santo, uma vida cheia de fruto do Espírito, isso que vai identificar um homem de Deus.
O exemplo de Eliseu devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Né? Então, que possamos ter paz na fé, possamos ter modelos de pessoas que estão vivendo uma vida pia, uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, e nós possamos imitá-los também. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então também nós temos a responsabilidade de formar discípulos, né? Formar seguidores, ser modelo, ser exemplo para os outros. Né? Então os mais velhos sendo modelos para os mais novos. Então nós temos essa obrigação também de ser, né, a imagem de Cristo refletida em nós, para que possa também orientar outros que estão no começo da sua trajetória. Amém? E quem sabe um dia serão nossos sucessores. E que nós não venhamos a ter ciúmes, né? Como Saul, né? Saul, quando cantavam perto dele aquela melodia dizendo que Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Saul ficava zoado. Mas que nós possamos se alegrar quando o nosso sucessor, né, nos superar nas obras. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Na próxima lição vamos falar sobre o ministério de Eliseu, né, dando continuidade a esse tema, a lição 7. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar nos despertando cada vez mais e que esses modelos, esses exemplos possam nos servir de inspiração para viver uma vida cheia de poder. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Te pedimos que, Pai, o Senhor possa abençoar a tua igreja, que ela possa ser forte, Pai, que possa estar, aleluia, revestida de autoridade, de coragem para fazer a tua obra, pois nós somos Elias, os Eliseus dessa nossa geração. Nos ajuda, Pai, abençoa a escola dominical, cada membro, cada aluno, cada professor, cada pastor que ama também essa obra, Pai. Vai nos ajudando, vai fomentando para a glória do seu santo nome, Pai, para que teu povo possa estar forte, aleluias, e vencer o maligno. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, desde agora para sempre. Amém.